Então esse aqui foi o meu tão sonhado positivo, que demorou, mas chegou. Ai, gratidão! Muita alegria no meu coração. Foi uma jornada longa, foi uma jornada intensa, de muito aprendizado, de muita ressignificação, de muito contato comigo mesma, de muita história que eu pude compartilhar, que eu pude aprender com outras pessoas. Eu acredito que tudo acontece no tempo certo, mas esse positivo é a minha vitória, é a história mais importante da minha vida, sim. Porque começa lá atrás na Espanha, vem para o Brasil e tem todo um processo da Amanda de se descobrir, de se reinventar, de ter uma construção de uma identidade que antes eu não entendia como sendo minha. Eu achava que eu estava assim, boiando na vida, sabe? E hoje o Henrico, ele é esse menino que eu chamo de menino luz. Então a chegada dele na minha 4ª tentativa da fertilização in vitro foi uma chegada inesperada, porque ele era o embriãozinho que tinha menor classificação e todo mundo achava no dia do chá revelação que seria a menina, porque a gente tinha colocado 2 embriões e quem ficou foi o Henrico. E eu me lembro que no dia que a gente estourou o balão, como é que a gente fez? A gente fez um teste que é de sangue, que se chama sexagem fetal. Com 8 semanas de gestação, uma mulher grávida consegue, através de um exame de sangue, realizar esse exame. E esse exame realmente revela, né, quais são o sexo, né, com relação aos cromossomos. Então, a gente fez esse exame e combinou com as meninas da casa de balão de festas e de preparar tudo, que elas iriam receber esse exame. Então eu não olhei nada mesmo, eu só enviei para elas e elas montaram o balão com as purpurinas azuis, só que a gente não sabia. A nossa certeza era que era a menina que teria ficado, porque ela era numa classificação superior e se tinha dado positivo, só poderia ser ela. Pois bem, na hora de revelar, e a gente fez o chá revelação online com toda a família, porque a gente estava morando em São Paulo já. Fizemos esse estouro e era aquela purpurina toda azul. E vira o meu marido e me pergunta: azul, amor? E eu disse: azul, é menino. Aí ele: menino? Ele nem acreditava que seria menino, porque a gente tinha plena certeza. E o que isso quer dizer? Que a gente não controla nada. Mesmo numa fertilização in vitro, com toda a probabilidade dessa menina ficar, não foi ela que ficou. Então, o Henrico é a prova viva, é a história de que não existe classificação científica de melhor ou de pior. Era ele que tinha que vir para mim, para o meu marido, como esse grande presente da nossa família. E foi assim que aconteceu. Tivemos uma gestação linda, uma gravidez muito esperada, de um bebê muito amado. Claro que tem receios, claro que teve as suas intercorrências naturais de uma gestação, porque a gente tem medo, a gente tem o lado emocional que se abala, enfim, tudo isso veio também. Só que não é porque eu tinha engravidado que eu ia deixar de continuar com os meus rabiscos de arte-terapia. Então, eu continuei nessa sequência, trabalhando a arte-terapia com o reforço gestacional de cada etapa. Tudo ia bem, eu ia imaginando as melhores coisas, uma gestação saudável, um bebê se formando, se nutrindo, ali dentro de mim, com muito amor, com tudo de bom que eu pudesse proporcionar para ele. Eu era a casa dele, eu era o alimento dele. Isso é divino. Nós somos mulheres, nós somos portais divinos para que chegue essa criança, para que chegue essa vida. Então o Henrico foi e é o nosso maior e melhor presente. E eu continuei me conectando durante toda a gestação nesse 4º caderninho, colocando colagens, imagens, desenhos, sonhos, como seria o quarto,
quanto que eu imaginava disso tudo, aonde ele estaria, quais os planos que a gente faria juntos quando ele estivesse fora da minha barriga. Por exemplo, um desenho que eu gosto muito, que eu me lembro, era que eu me comprometi em fazer um desenho de arte terapia, mesmo quando eu ainda estava nas outras tentativas, e ele era um desenho que era assim, o que eu faria se eu estivesse fechando os olhos agora e me imaginasse com o meu filho no colo, o meu filho que ainda iria vir. E era exatamente brincar com ele num balanço. Isso mesmo, na minha infância eu adorava andar de balanço e brincar de balanço. Então eu resgatei lá da minha infância uma memória afetiva que eu pudesse, quando meu filho estivesse comigo, replicar essa imagem, essa brincadeira, essa cena, essa liberdade. Então tudo vem no tempo certo. Eu, graças a Deus, não desisti. Houveram momentos, sim, de muita dúvida. É por isso que até hoje eu guardo o meu positivo. Para você ter ideia, depois que você faz o procedimento da fertilização in vitro, você tem que ter 10 dias de espera para a confirmação se realmente esse beta-HCG realmente confirma a tua gestação. E muitas pessoas ficam perguntando o que precisa fazer? Precisa fazer repouso? Precisa ficar deitada? Como é que vai ser? 10 dias de espera? Vai ser muita ansiedade? E eu simplesmente, sem nenhuma questão, desenhei um dia antes no meu caderninho de arte terapia, que na época eu não sabia nem que era arte terapia, e eu fazia intuitivamente, porque eu acho que sempre existiu uma Amanda, arte terapeuta em mim. E eu fui desenhar um barco, que dentro desse barco, nesse mar, eu dizia, meu Deus, o Senhor é o meu Deus que conduz o meu barco. Seja feita a vossa vontade. Simplesmente essa frase. Foi a minha frase de poder. Uma curiosidade que sempre me perguntam, o que você fez de diferente? Bom, toda semana eu fazia acupuntura para vascularização do meu endométrio e esse preparo para receber os embriões, associada ao reiki, que eu gosto muito. E também eu, além das minhas visualizações positivas, eu também fiz um acompanhamento nutricional, porque das outras vezes eu não tive esse acompanhamento nutricional. E eu tentava simplesmente tirar o peso de todas as vezes que antes eu pensava, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, uma curiosidade era que depois da transferência do embrião, eu simplesmente vivia uma vida relax, no meu ócio, na minha sã solidão, como eu costumo dizer. O que é a sã solidão, Amanda? Não entendo isso. Solidão parece ser uma coisa ruim, com uma conotação errada ou pesada, mas não. A sã solidão é a tua liberdade de potência, aonde no seu tempo de ócio, de prazer, seja lá fazendo o que você gostar, você tenha a sua companhia, a sua sã solidão. É você com você mesmo, é você com você mesmo se entendendo, é você com você mesmo se abraçando. Então, sim, eu dei o meu tempo da minha sã solidão para que eu pudesse realmente me preparar para essa chegada. Eu não sabia se ia dar certo o resultado. Eu já tinha colocado os embriões aqui e eles já estavam dentro de mim. Mas o que eu ia fazer? Ficar ansiosa ou curtir esse momento, deixando que cada célula do meu corpo vibrasse na mesma intenção que a minha? Claro que eu ia escolher a parte boa e a parte leve. Então eu fui fazer o que eu gosto. Ouvir música, ajeitar a minha casa, regar o meu jardim. Eu tenho na minha casa jardim, sempre gostei de mexer com terra desde criança, meu pai sempre me ensinava isso e foi assim a minha história. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi. O Henrico é a criança mais amada, mais especial e até hoje a gente juntos
vive momentos de arte que ele também gosta, ele pinta comigo, ele escuta mantra, ele reza antes de cada refeição e agradece. Enfim, as crianças pegam os exemplos dos pais e, sem dúvida, ele é um ser único e individual, mas que vai pegando como uma esponjinha aquilo que a gente ensina. E eu vou ensinar tudo isso para ele, do que fez diferença, de como ele chegou, e sempre dizer e lembrar muitas e muitas vezes o quanto ele é amado e o quanto eu sou feliz e agradeço a Deus, aos anjos e a toda a espiritualidade maior que apoiou o meu sonho da maternidade.